Salve galera! Esse é mais um trecho da entrevista do ex-atacante Miller ao podcast Deu ZebraCast. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e amassa o like. Vamos ao vídeo. Eu vi o Miller começar no São Paulo e eu vi muito da sua carreira. Aliás, vi toda a sua carreira. Toda a sua carreira. E você, eu posso dizer uma coisa, não é porque você está aqui não. Você foi um dos maiores atacantes que o futebol brasileiro já teve. Obrigado. Foi mesmo. Porque você era um cara que oferecia oportunidade para todo mundo que jogava ao seu lado. Você fazia quem estava do seu lado jogar melhor. Uhum. E você jogava demais. Você foi campeão do mundo em 94, foi campeão com São Paulo, foi campeão por onde passou, você só não foi campeão em um time, que é o meu time. Mas já tinha muito campeonato, não precisava. Mas o Miller, rapaziada, é o seguinte, vocês que não viram o Miller jogar, vocês não fazem ideia do que esse cara jogava. Já vou começar, ideia. Então já vou te botar na fogueira. Joga mais que o De Bruyne? Muito mais. Se bem que são funções diferentes, né? Não, mas é atacante, o Miller era um atacante agudo, né? O De Bruyne é um cara que tem outras funções em campo também. Mas se você tivesse num paro ímpar, hoje, a máquina do tempo, o Miller hoje e o De Bruyne, escolhe o Miller pra começar. Você escolhe o Miller? Fácil. Eu também. Não é porque ele tá aqui conosco, não. Eu é porque ele tá aqui com a gente. Não, mas ele jogou, pelo amor de Deus. Você sabe da história dele? Tô brincando. Porque na verdade, o Miller, o Silinho era o técnico. O Silinho foi lá, me corrija. Depois você vê se ele, porque o Sormani gosta de dar umas... O Silinho foi lá e foi ver o treino da molecada, do time de baixo. O Silas era o titular do time, e o Miller não era titular. E no Júniors. No Júnior, né? Juniores, Aí ele viu o Miller treinar e falou assim, o cara é o Miller. Lembra? O cara é o Miller. Mas já era Miller na época o nome? Já era. Já desde a base. Já era, desde a base. Então, porque o Silas era o cara paparicado. O Silas também jogou. Nossa, o Silas é... Mas o Miller jogou mais, pelo amor de Deus. Eu acho também. Acho também. Eu tenho certeza. Acho. Então, ele puxou o Miller pro time de cima do São Paulo sem ele ser titular dos juniores. Era a visão do Silinho. Caramba. Você entendeu? Tanta bola que esse cara jogava. E deu super certo, né? Fez a aposta com essa... Miller, Careca e Sidney. Sim, é verdade. O Sormani, como ele bem falou, né? Ele viu eu começar, né? Eu era um molecote na oportunidade, né? E realmente eu era o quinto reserva dos juniores, né? O Silas, a gente chamava naquela época assim, o cara que era a estrela dos juniores, a gente chamava de Pelé. O Pelé dos juniores é ele. Porque o Silas, todo mês, ele ia pra seleção juniores, né? Base, né? Base, como chama aquele o treinador? Pereira? Jair Pereira era o treinador na oportunidade da base. E ele levava, o Silas ia o Silas e Rudinei, né? E o quinto reserva, eu só treinava, nem ia pro banco, sequer colocado, quer dizer. Então, o Silinho me viu jogar, por conta disso, ele me puxou pro profissional, né? Então, o Sormani tá certo. Tá certo, Sormani, claro, ele me acompanhou, né? O Sormani já te enche o saco de que época, pô? Desde que... Na Folha de São Paulo, né, Sormani? Ele cobria o Folha de São Paulo, Folha da Tarde, ele e o Chico Lang, eles cobriam o São Paulo, o Corinthians, eles cobriam todos os times ali. E o Sormani me viu jogar, né? Me começar, né? Bem garotão, tá? Eu tinha 15 anos de idade. Não, aquele time era tão encantador, eu até contei aqui antes de começar o programa. Eu tenho um filho que tem 43 anos hoje. Na época ele tinha 5 anos. Mais velho que eu, seu filho. E o Pedro, meu filho... Então, às vezes eu ia fazer treino, naquela época você levava. Sim. A gente entrava no campo. Normal. Você entrava no campo, você ficava jogando bola, às vezes, atrás do gol, os caras treinando, aí te sobrava uma bola lá, os jornalistas ficavam jogando bola. Um tocava pro outro, ficava lá. Acabava o treino, você puxava o Miller, o Silas, o Pita, o Sidney, o Careca. Mas, sabe, escuta, qual é a matéria hoje? A matéria é o Miller, não sei o que lá. Hoje em dia você não consegue. Fazia na hora, né? Você não consegue. Você entrava no vestiário. Hoje você não entra mais. A Regiane Ritter, né? A Regiane entrava. Ela entrava no vestiário, a gente tomando banho normal. Pô. Ela foi a precursora das mulheres do futebol. E o meu filho, então de vez em quando eu levava ele pra assistir jogos do treino do São Paulo comigo, né? Ele só não virou São Paulino porque eu não deixei. Porque ele adorava o Miller. Cara, eu tinha uma raiva do Miller. Ele adorava o Miller. O Miller contra o Corinthians... Ele pegava aquele Marcelo Dijan, ele deixava o Marcelo Dijan na grama todo jogo. E eu ficava... Não, mas eu me lembro muito desses embates com o Marcelo Dijan. Mas era assim, eu sempre tive... Eu aprendia o dia a dia do futebol. No treinamento e nos jogos.
Eu sempre procurei aprender, crescer na minha profissão, né? Que quando eu comecei, o senhor Mani lembra, eu só corria, né? Porque o Cilinho impregnou isso na minha cabeça. Olha, você tem que explorar o que você tem de melhor. Que era a velocidade. Eu tinha muita velocidade mental, já nos juniores, né? Lembro. Exatamente. E eu procurava assistir fita de vídeo, né? Não tinha CD na época, né? Eu via nos anos 80 fita de vídeo do adversário que eu ia jogar. E vamos jogar contra o Corinthians. A dupla de zaga do Corinthians? Porque eu e o Careca a gente jogava colado nos zagueiros, né? Pra receber bola no chão, no pé ou nas costas. A dupla de zaga do Corinthians é o Marcelo de Jean e o Guinei, se não me falha. Não lembro agora. Então esse era o problema. Não, era o Marcelo de Jean veio depois, né? Eu ainda peguei o Jatobá e o Maurão ainda, né? Depois que veio o Marcelo de Jean, né? Depois pegou umas babas lá, Embu, Baré, depois deram uma facilitada lá. Então, tanto é que tinha o Marcelo, tinha o Maurão, tinha o Jatobá, quer dizer, peguei uma série de vários zagueiros que eu joguei contra pelo Corinthians, né? E eu procurava conhecer a debilidade, a fraqueza do adversário, pra poder explorar. Entendi. Até aquele livro, né, que é bem conhecido por nós, né, quem lê, A Arte de Guerra, fala nisso, né? Você conhecer o teu inimigo, né? Então eu procurava ver as fraquezas do meu adversário para poder explorar. Mas isso não era comum nessa época. Você foi um dos primeiros aí, essa turma aí foi. O Cilinho fazia muito isso, né, Miller? Não, isso era coisa minha própria. Porque o São Paulo tinha lá no Morumbi, não tinha esse treinamento ainda, né? Tinha uma sala de cinema assim, um cinema mesmo, né? Que a gente assistia filmes, jogos do São Paulo antigo. Eu gostava de assistir muitos jogos do São Paulo dos anos 70, né? Pedro Rocha, grande jogador. Exatamente. Eu gostava de ver os jogos completos mesmo, né? Eu não tinha nada pra fazer, morava na concentração. A gente colocava a fita de vídeo ali e ficava vendo os jogos, né? E eu via os jogos do Corinthians, do Palmeiras, do meu adversário que eu ia enfrentar. E via a defesa toda, como é que se comportava. Então, explorava sempre a fraqueza do adversário. Uma bela sacada que o Miller teve aí. Mas isso é profissional. Aquele papo que a gente teve e tal. O profissional, entre outras coisas, faz isso. Porque você não pode analisar o jogador só porque ele faz em campo. É tudo. É um pacote. Exatamente. E nesse pacote tá isso aí. É o que você fala do Maradona, né? Para você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e amassa o like. Amassa o like com vontade. Valeu!